Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia. Bom dia. Para mim é uma alegria estar aqui nesse primeiro acampamento pós-pandemia. Ainda estamos, né? Mas pós todo o fechamento que houve, os acampamentos que nós vivenciamos, né, pelo YouTube, à distância, pela televisão. Quem deveria estar aqui nesse momento não sou eu, é minha esposa. Mas eu acho que quis a providência, né? Houve um problema de passagem, ela acabou não podendo vir. Eu assumi. Assim que houve esse problema, assim que eu soube que eu precisaria assumir essa pregação, eu comecei a rezar. Antes mesmo de começar a rezar, o Senhor incomodava o meu coração com uma palavra que é como que não só condensa aquilo que vai ser exposto nesse momento, mas que condensa, e Deus incomodava isso no meu coração, uma palavra que é como que um programa de vida, não só para os sarados, mas para todos aqueles que se dizem, que se proclamam, que professam ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não? E Deus incomodava esse coração, fui rezando com isso, e esse incômodo, essa inquietação, ela só aumentava. Que palavra é essa? É a palavra Maranatá. Maranatá, mas eu quero que você apague, você sarado, apague agora, não é o Maranatá, os nossos retiros de primeiro anúncio, não. A palavra Maranatá é uma espécie de credo, é uma espécie de condensação em uma palavra de todo um programa de vida, de toda uma fé que foi transmitida pelos apóstolos a cada geração. E que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos assumir como nosso programa de vida, como nossa visão sobre a realidade, como nossa visão e nosso direcionamento enquanto missão, mas não só enquanto missão a nível coletivo, enquanto a minha missão individual como servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 32, o sermão, esse trecho, Mateus 24 e 25, é conhecido como o sermão escatológico. É o último sermão de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus. Escatológico significa referente às coisas do fim. Jesus olha para Jerusalém e uma inquietação surge no coração de Jesus, e ele fala para os apóstolos: vocês estão vendo tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus começa a profetizar sobre o tempo do fim. Mas em Mateus 24, 32, depois de fazer várias profecias, Jesus, ele diz assim: aprendei da figueira esta parábola, quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele, quem? O Filho do Homem, está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração, que geração? A geração que contemplar todas essas coisas que Jesus profetizou. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Olha o que Jesus está falando aqui. Isso aqui é impressionante. Por quê? Porque Jesus, ele faz duas previsões, na verdade duas indicações sobre o fim dos tempos. A primeira indicação que Jesus faz sobre o fim dos tempos é que não é possível saber o dia nem a hora. Só que isso não implica que nós não precisamos estar atentos, porque embora nós não possamos saber o dia e a hora, nós saberemos a estação em que isso vai ocorrer. E Jesus mesmo falou, ele está dizendo assim: quando você ver esses sinais, você não saberá o dia e a hora, mas você saberá que você verá a vinda do Senhor. Você verá a vinda do Senhor. E por que eu estou começando a partir desse texto do Evangelho de São Mateus? Porque veja, Maranata é o programa de vida para a geração que prepara a vinda do Senhor Jesus Cristo.
E nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um momento de mudança de estação. Algo está mudando e já não é de hoje, não é só com essa pandemia que começou a mudar. Essa pandemia é mais um capítulo de uma era que nós estamos vendo transicionar para uma outra era. Uma estação que transiciona para uma outra estação. E como que nós sabemos disso? Pelas profecias que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Eu não vou falar de todas, mas eu vou falar de algumas. E uma que é muito concreta, em Lucas no capítulo 21. Jesus faz uma profecia, também no contexto do sermão escatológico, ou seja, sobre o fim dos tempos. Por que Jesus faz isso? Veja, ao mesmo tempo que Jesus você não sabe o dia e a hora. Jesus quer que nós estejamos atentos aos sinais da estação, para sabermos se nós estamos vivendo no tempo que aproxima da segunda vinda dele, porque isso tem uma implicação concreta com a nossa vida. Isso muda coisas na nossa vida, isso muda coisas no nosso ministério. Sarado, você precisa pedir a Deus a graça do Espírito Santo, tirar a escama dos seus olhos, para compreender a realidade espiritual por trás das aparências. Porque Deus, Ele deu essa revelação para nós, e ela não é para ficar numa gaveta. E em Lucas no capítulo 21, nesse contexto, Jesus faz uma profecia sobre Jerusalém, que é muito significativa e é muito importante. Por quê? Porque ela é objetivamente constatável na história. Jesus, Ele profetiza assim, a partir de Lucas 21, versículo 20, Ele diz... Porque, só fazendo um parênteses, para você entender, essa profecia de Mateus 24 e 25, que se replica nos outros evangelhos, em Marcos e em Lucas, ela entrelaça a realidade de Jerusalém com a realidade do fim dos tempos. Então, porque na verdade o povo judeu é como que um relógio escatológico. O que acontece com os judeus indica algo para nós. Tem vários sinais que aconteceram e vão acontecer com o povo judeu, que nos indicarão em que fase do fim dos tempos nós estamos. Mas olha o que Jesus vai falar aqui em Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais haverá de cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e amamentando naqueles dias. Essa profecia ela se cumpriu em 67 depois de Cristo. Roma cercou Jerusalém por causa de uma revolta judaica. Um cerco brutal, que é atestado por historiadores judeus como Flávio Joséfo e outros. E após esse cerco, no finalizando esse cerco, eles ficaram 3 anos cercando Jerusalém. Em 70 depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém e devastou a cidade de Jerusalém. Destruiu o segundo templo, que foi o templo construído por Herodes. E até hoje só há em Jerusalém o Muro das Lamentações. Só que aqui, veja, aqui é que vem o que é mais importante para nós, porque após isso Jesus continua profetizando sobre o povo judeu. Ele vai dizer assim, com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. E o que isso significa? O povo judeu, a partir desse momento, ele é disperso pelas nações. Nunca mais eles conseguiram, até 1948, não conseguiram voltar até a sua própria nação. Ele é disperso. E onde o povo judeu, ele se estabeleceu, sempre houve perseguição, sempre houve preconceito, sempre houve antissemitismo. Isso é uma história. Tudo que eu estou falando aqui, meu irmão, vá no Google depois, procure saber a história e confirme se o que eu estou falando é ou não verdade. Mas Jesus está profetizando isso para os discípulos. Olha, vai acontecer isso, Jerusalém vai ser devastada, esse povo vai ser espalhado, vai haver perseguição. Essa perseguição ela continua. É claro o que ocorreu na Europa, em outros locais em que esse povo se estabeleceu, e que tem seu ápice no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial.
E Jesus continua falando, e cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações. Pesquise no Google, diáspora judaica. Está lá. Só que olha agora. E Jerusalém será pisada por nações, até que se cumpra o tempo das nações. É um sinal, Jesus está falando isso, é a profecia de Jesus. Jerusalém será pisada pelas nações até que se cumpra o tempo das nações. O que foi que aconteceu com Jerusalém? Depois de 70 depois de Cristo, nunca mais o povo judeu conseguiu governar Jerusalém. Jerusalém foi passando sob o domínio de uma nação para outra. Até nessa época foi erguida em Jerusalém um templo pagão. Depois dos romanos, outras nações, depois o islamismo tomou conta de Jerusalém, depois o Império Turco Otomano. Então houve um tempo em que Jerusalém ele foi pisada por nações, porque era o tempo das nações. Só que Jesus diz que esse tempo das nações tem um fim. E quando é o fim desse tempo das nações, é quando Jerusalém não mais for pisada por nações. E por que eu estou começando com isso? Porque isso se cumpriu. Em 1948, quando o povo judeu atravessa o seu pior momento na história com o Holocausto, acaba a Segunda Guerra Mundial, o povo judeu, ele volta para o Estado de Israel, para a Palestina, na verdade, em 1948 é criado o Estado de Israel, mas em 1967, após uma agressão de países árabes a Israel, Jerusalém, ela volta para o controle do povo judeu, acabou o tempo das nações. Isso é um sinal que indica que nós estamos transicionando. Transicionando. Para quê? Para um momento que vai gerar a época em que nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Isso é objetivo, isso é constatável. Quando nosso Senhor, antes de nosso Senhor voltar, 2 Tessalonicenses, Paulo envia uma carta para a comunidade de Tessalônica, porque eles estavam muito eufóricos. Eles estavam em muita expectativa, achando que a vinda de Jesus era iminente. E Paulo meio que dá um banho de água fria. Ele diz assim, calma. Há alguns sinais que indicam que são necessários que ocorram antes da segunda vinda de Jesus. E que sinais são esses em 2 Tessalonicenses? Ele vai dizer, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele diz assim, a partir do versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade do Espírito, e não vos perturbeis, por palavra profética, por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Ele está dizendo ali naquele momento, ainda não é. Ainda não é. Só que olha o que ele vai falar. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque primeiro deve vir a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha o que ele está dizendo, olha, primeiro vem uma apostasia e depois disso vem um homem ímpio. É o que São João chamou em sua carta de anticristo e que no Apocalipse é chamado como a besta que sobe do mar. Então São Paulo está dizendo assim, ó, primeiro, você vai vendo, ó, tem uma era de transição em que é gestado o tempo em que nosso Senhor virá. E como que esse tempo é gestado? Quais são os sinais que indicam essa proximidade? Primeiro vem a apostasia. E o que significa apostasia? Apostasia é o abandono da fé, é o abandono de algo que você recebeu, algo que você professou, a fé que veio dos apóstolos e que você simplesmente virou as costas a isso e que simplesmente você pisa no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia te lavou, e isso está acontecendo nos nossos dias. As nações da Europa, elas foram todas nascidas como filhas da igreja. A França, se diz, é a filha primogênita da igreja.
Todas essas nações, meu irmão, elas têm uma herança que recebem da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a igreja que construiu essas nações. Olhe para a Europa agora. A Europa voltou as costas a nosso Senhor Jesus Cristo. É da Europa que sai o que há de mais secular, o que há de mais pernicioso para o mundo. Se você for olhar para a Europa, é na Europa onde está mais avançada a legalização do aborto, a destruição da família, todo o secularismo que nega a presença de Deus, todo o laicismo agressivo. É a apostasia das nações, mas essa apostasia, ela não se dá só no âmbito das nações, ela se dá, sobretudo, no âmbito da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa apostasia, ela também está acontecendo no âmbito da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Para não dizer que é você é maluco, Danilo. Você é um doido. Está falando mal da igreja. Não estou falando mal da igreja. Eu não vou falar, não sou eu que estou falando. Paulo VI, Papa São Paulo VI, canonizado em 1972, ele diz assim: acreditava-se que depois do concílio viriam dias ensolarados para a história da igreja. Advieram, porém, jornadas de nuvem, de tempestade, de escuridão, de busca, de incerteza. Tentávamos cavar abismos em vez de preenchê-los. E aí ele vai dizer mais à frente: por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. É um papa canonizado que falou isso. A dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, a insatisfação, a confronto. Ele está dizendo que dentro da igreja, teólogos, padres, bispos, leigos, deixaram que a fumaça de Satanás entrasse, semeando incerteza, a confrontação, a verdade revelada. Mas não é só o Papa Paulo VI que fala isso. São João Paulo II, em 1981, vai dizer assim: é necessário admitir realisticamente e com profunda e sentida sensibilidade que os cristãos hoje estão em grande parte, sentem-se perdidos, confusos, perplexos e até desiludidos. Olha o que ele vai falar agora. Meu irmão, não é um red thread falando não, um cara que nega, é o Papa São João Paulo II, um defensor ardoroso do Concílio Vaticano II, um Papa, um santo. Ele está dizendo assim, foram divulgadas prodigamente, significa, foram muito divulgadas, não foi uma coisa marginal, não foi uma coisa isolada, foram divulgadas prodigamente. Ideias contrastantes com a verdade revelada e desde sempre ensinada. Foram difundidas verdadeiras heresias em campo dogmático, ou seja, nas verdades de fé, e em campo moral, nas verdades relacionadas à vida, de acordo com as exigências do Evangelho, criando dúvidas, confusões e rebeliões. Olhe para a Alemanha, o que está acontecendo agora, um sínodo na Alemanha, onde a grande maioria dos bispos alemães está aprovando um bocado de novidades que nada tem a ver com a doutrina da igreja, que tocam na doutrina dos sacramentos, que nega a doutrina desde sempre ensinada pelos sacramentos, que nega a doutrina moral da igreja. Imersos no relativismo intelectual, ou seja, no relativismo em relação às verdades da fé, e moral, no relativismo sobre os comportamentos, sobre a conduta de vida de acordo com o Evangelho, imersos nesse relativismo, e porquanto no permissivismo, ou seja, na permissão de viver de acordo com a carne, é aquilo que o Papa Francisco tem chamado de mundanismo dentro da igreja. Imersos nisso, os cristãos são tentados pelo ateísmo, pelo agnosticismo, pelo iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo sociológico, sem dogmas definidos e sem moral objetiva. Meu irmão, você poderia duvidar de mim, você poderia duvidar, quem sou eu para falar que nós estamos vivendo uma apostasia? Quem é você, Danilo? Um leigo que veio lá de Aracaju, mas não é um leigo, é o Papa São João Paulo II, é São Paulo VI. Isso significa que a apostasia, que é um passo anterior à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está em curso. Só que além dessa apostasia, essa é a terceira coisa que eu vou falar sobre isso.
haverá o surgimento de um poder político contrário à igreja, abertamente hostil à igreja, a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é profetizado em Apocalipse no capítulo 13. João diz: vi uma besta que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 diademas. Isso significa, o chifre na Bíblia é o poder, é uma besta poderosa, ou seja, é um poder político poderoso. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. O dragão é o príncipe desse mundo, ele vai entregar a esse poder político a sua autoridade. E vai dizer mais para frente, no versículo 5, foi dada a essa besta. Por que diz foi dada? Porque é uma permissão divina. Deus permitirá que isso aconteça no fim dos tempos, mas está sob o controle de Deus. É por isso que diz, foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses, um tempo curto. Ela abriu a boca então com blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome e sua tenda. E os que habitam no céu deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Meu irmão, vai surgir um poder político que vai aniquilar aqueles que professarem com fidelidade o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso também está sendo gestado. Olhe para as leis que são aprovadas, olhe para a cultura que é produzido, tudo começa na cultura antes de atingir a política. Olhe para o que no Netflix se produz, como que os seriados transmitem sobre a igreja, a ideia que eles transmitem sobre o cristianismo, é sempre deturpando, é sempre gerando o clima necessário para uma política de ódio contra os cristãos. E é por isso que eu estou dizendo que nós estamos vivendo um tempo de transição, porque isso não aconteceu ainda. A besta ainda não surgiu, mas a apostasia que antecede já está em curso. E o clima político, cultural, social, ele está sendo produzido. As condições tecnológicas, tudo está sendo produzido para preparar. Se isso vai ser daqui a 10 ou daqui a 100 anos, eu não sei lhe dizer. Mas que já há um tempo em que nós estamos em transição, em que nós já estamos vivendo o tempo que vai preparar, o tempo do fim. Aquilo que nosso Senhor chamou de princípio das dores dos partos. Nós já estamos vivendo o princípio das dores de parto. E o que é que Jesus disse sobre isso? Mateus 24, ele vai dizer assim: tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão à tribulação, vos matarão, sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome, e então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas, surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que ele está falando. Isso não é a grande tribulação. Isso é o princípio das dores que nós estamos vivendo. Só que o que eu quero trazer, por que eu trouxe isso? Eu trouxe isso para que você entenda o significado de Maranatá. Porque o que significa então, Danilo, essa palavra? Maranatá é a resposta para esse tempo. Maranatá é a resposta para esse tempo. E o que significa Maranatá? Maranatá é uma palavra aramaica que, a depender da sua entonação, ela pode ter 3 significados diferentes. O primeiro significado é: o Senhor veio, o Senhor veio. Mas veio num sentido de que um tempo que começa no passado e prolonga o seu efeito no presente, significa não só que o Senhor veio no passado, mas que essa vinda do Senhor, ela se prolonga nos nossos dias. O Senhor veio e continua vindo, o Senhor veio e continua vindo a nós. Como que o Senhor continua vindo a nós? Ele vem a nós pela graça, pelo Evangelho, pela doutrina pura da igreja. Ele vem a nós no sacramento, Ele vem a nós na Santa Missa, na Eucaristia. O Senhor vem a nós através do seu Espírito. Então, primeira coisa, quando eu falo Maranata, eu creio que a vinda do Senhor, ela continua. Eu creio que aquela cruz e aquela ressurreição operou um evento não histórico apenas, um evento eterno, que alcança a minha vida. Você é fruto do Maranatá, você é fruto do Senhor que veio.
Isso implica que Maranatá, em primeiro lugar, me leva a uma experiência que se baseia em um fato. O Senhor morreu e ressuscitou para derramar sobre você o seu espírito e lhe dar vida nova. Maranatá. Mas Maranatá pode significar também o Senhor virá. O Senhor está vindo. E isso significa uma expectativa baseada numa promessa. Esse Senhor que veio, Ele virá para restaurar todas as coisas. Ele venceu na cruz e a sua vitória definitiva será na sua segunda vinda. Mas Ele vencerá esse mundo, Ele vencerá essa apostasia, Ele vencerá essa besta. Então isso implica para nós, não só que eu vivo baseado no fato de que o Senhor veio para me dar vida nova, mas eu vivo para o Senhor que virá, para participar com Ele da sua realeza, vivendo os seus sofrimentos, para participar da sua ressurreição, vivendo a sua paixão. Mas a terceira coisa que Maranatá significa é: vem, Senhor. Porque essa experiência e essa expectativa precisa gerar um desejo. Quando eu vivo minha vida baseada nessa experiência e nessa expectativa, começa a haver um desejo em meu coração. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem sobre esse mundo. Vem, Senhor, estabelecer a sua realeza nesse mundo. E quando Paulo escolhe essa palavra, ele é intencional, porque ele sabia desses três significados. E ele estava dando um programa para a igreja. E meu irmão, na igreja primitiva, ela só se separa de fato da sinagoga quando o templo de Jerusalém era destruído. Então quando o cristão ia na sinagoga e ele encontrava outra pessoa e ele falava Maranata, e outra pessoa falava Maranata, ele sabia que tinha alguém que tinha experimentado a vinda de Cristo e que vivia para a vinda de Cristo. E Maranata era uma identidade. Maranata é a identidade do povo que deseja a vinda do Senhor, que é impactado por essa vinda. Isso significa, e o que Deus colocava para nós, colocava para mim, e eu creio que Ele coloca para nós, meu irmão, Maranata precisa ser a identidade dos jovens sarados. A nossa identidade não é Maranata, o retiro que eu faço 3 dias na semana. Maranata é um programa de vida. Eu modelo a minha vida de acordo com essa verdade, de um Senhor que veio e virá, e cuja vinda eu anseio. Aí a primeira pergunta que nós precisamos responder: como eu gero, ou melhor, como eu colaboro com a graça para gerar uma espiritualidade Maranata? Essa é a primeira pergunta. Em Apocalipse 22, no final do livro do Apocalipse, a palavra Maranata, ela surge em 1 Coríntios 16. Paulo fala assim: quem não ama Jesus, seja anátema. Maranata. E em Apocalipse 22, após a última visão, brota de São João a palavra Maranata. Ele fala: vem, Senhor Jesus. Ele fala no final: vem, Senhor Jesus. Mas que visão gerou esse anseio no coração de João? Que visão foi capaz de fazer brotar nele essa expectativa? Vem, Senhor Jesus. Essa visão está em Apocalipse capítulo 21, e ela vai nos dar a resposta de como eu gero uma espiritualidade Maranata. Ele vai dizer assim: vi um céu novo e uma terra nova. Versículo 2: vi também descer do céu, de junto da cidade de Deus, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Isso aqui é depois da segunda vinda do Senhor. E nisto ouvi uma voz forte. Olha, ele viu a esposa descendo, a cidade santa, a Jerusalém celeste. Aí ele diz: nisto ouvi uma voz que do trono dizia: eis a tenda de Deus com os homens. Quem é essa tenda? Você vai pensar de imediato: essa tenda é a igreja. Essa tenda não é a igreja. Ele está vendo uma outra pessoa descendo. Primeiro desce a igreja, a Jerusalém celeste. Depois desce a tenda. Ele diz: eis a tenda de Deus com o homem. O que é que está em João capítulo 1, versículo 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas não é habitou entre nós. A tradução original é: o verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Armou.
a sua tenda entre nós. E João está vendo a tenda de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o lugar da presença de Deus entre os homens. Ela está descendo, e essa presença ela já não é mais transitória. Essa presença não é mais simplesmente pela graça. Essa presença ela é definitiva. E João, quando vê a presença definitiva de Deus com sua igreja redimida, ele só tem uma coisa a dizer no seu coração: vem, Senhor Jesus! Vem, Senhor Jesus! Por quê? Porque João estava vendo a realização definitiva de algo que ele já experimentava. João já experimentava a presença do Senhor. João já habitava a tenda que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira resposta é uma espiritualidade maranata, é uma espiritualidade de pessoas que cultivam a paixão pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver na presença é buscar a presença, meu irmão, buscar a presença do Senhor. Havia um homem que armou uma tenda, chamado Davi. E essa tenda da presença de Deus que foi feita por Davi era tão agradável a Deus, que em Amós, no capítulo 9, Deus vai profetizar: eu levantarei de novo a tenda destruída de Davi. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu vou levantar um povo que me adora. Isso significa que Davi é para nós uma referência. No Salmo 132, que é um salmo que você já cantou, mas eu acho que você não sabe. Você vai ver como que Davi buscava essa presença. O salmo vai dizer assim: Senhor, lembra-se de Davi, lembra de suas fadigas todas, fadigas, do cansaço. Que cansaço é esse, meu irmão? Do juramento que fez ao Senhor, do seu voto ao poderoso de Jacó. Que voto é esse? Olha o voto de Davi: não entrarei na tenda, na minha casa, nem subirei à cama em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor. Veja, Davi se preocupava muito mais com a presença de Deus do que com a sua própria vida. E olha a frase que ele fala: não entrarei na tenda, não subirei à minha cama, e não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor. Meu irmão, quando eu meditava nesse texto, eu lembrava uma das penitências que o padre propôs para nós, e eu sei que foi com o coração de pai, era que nós fizéssemos a leitura orante da palavra de segunda a sexta, como uma medida, como um incentivo, para que nós buscássemos essa presença. Mas é uma vergonha, meu irmão, nós precisarmos de uma penitência para isso, porque buscar a presença do Senhor tem que ser de domingo a domingo, meu irmão. Você tem que ter um voto como Davi, um juramento com o Senhor, de buscar essa presença. E, meu irmão, se você não busca essa presença todos os dias, meu irmão, é de domingo a domingo. Domingo não é dia de férias da leitura orante da palavra, domingo é o dia do Senhor. Se você não busca essa presença, me desculpe, mas há um problema. Talvez você não esteja gerando a espiritualidade maranata em você. E sabe qual é o problema disso? É o que nós lemos lá em Mateus 24, que ele fala sobre o princípio das dores. Por quê? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, duas coisas vão ser fundamentalmente atacadas: o mundo, o demônio e a sua carne vão atacar fundamentalmente duas coisas: a fé e o amor. Jesus diz, para refrescar sua memória, Mateus 24. Jesus diz assim: nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. A primeira forma que vai se atacar a fé é pela perseguição. Um ódio crescente, uma hostilidade crescente contra o cristianismo. Mas não só a perseguição, também a sedução da mentira. Muitos profetas se levantarão e seduzirão a muitos. Esse é o meio em que seduzirão e enganarão a muitos, Jesus vai dizer. Ou seja, a mentira é o contrário da verdade. A fé se apoia na verdade. Se você está na mentira, você perdeu a fé. E o versículo 13,
12, melhor dizendo, e pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então veja, meu irmão, se eu não gero uma paixão pela presença, eu estou expondo a minha vida à perda da fé e do amor. Quantos de nós saíram do nosso meio porque a iniquidade, o crescimento da iniquidade, as propostas do mundo conseguiram capturar a pessoa, porque o amor dele não era suficiente para resistir a essas investidas. E por que não era suficiente? Porque não buscou a presença, porque não cultivou a presença. A sua Bíblia está disponível para você. Os templos ficaram fechados, mas o céu continuou aberto. O céu continuou aberto. E Romanos diz que não há provação permitida pelo Senhor além das nossas forças. Ah, Danilo, eu abandonei porque não tinha. Meu irmão, eu sei que o sacramento é imprescindível, mas Deus não permitiria isso sem lhe dar os meios de passar essa provação. O problema é que você não tem paixão pela presença, porque se você tivesse paixão pela presença, você não teria permitido que o crescimento da iniquidade e as seduções dos falsos profetas abalassem a sua fé. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículos 6 e 7. A esposa que tem uma paixão pela presença do esposo. O livro de do Cântico dos Cânticos é uma busca de presença, se você parar para olhar. A esposa está sempre buscando a presença do seu amado. No final ela diz, o amor é mais forte do que a morte. Nem as torrentes, nem as águas torrenciais poderão apagar a chama do amor, que é uma faísca de Yahvé, que é uma faísca do Senhor. Olha o que ela está dizendo, meu irmão. Aquela pessoa que tem uma paixão pela presença, nem o crescimento da iniquidade, nem a grande tribulação poderá apagar. Então a primeira coisa da espiritualidade maranata é o estilo de vida, jovens sarados, foi cunhado para gerar paixão pela presença. 5 pedrinhas é um caminho para buscar a paixão pela presença, para crescer na paixão pela presença, para habitar nessa presença. E é isso que significa dizer, Maranata, vem Senhor quando eu faço minha leitura orante, vem Senhor na comunhão frequente, na missa diária, vem Senhor no rosário, no santo terço, através da sua mãe, vem Senhor me reconciliando através da confissão, vem no jejum mortificando a minha carne. Isso é Maranata. E sem isso, nenhuma missão vai se reconstruir. Sem isso, você pode ter o melhor programa de formação do mundo, você pode ter um PhD em teologia, você pode ter todos os recursos tecnológicos. Sem isso, nenhuma missão se reconstrói. A reconstrução dos altares do templo começa pela reconstrução do altar. Só que isso precisa passar agora para o campo ministerial. E é o segundo ponto. Em Mateus 24 ainda, Jesus conta uma parábola do servo. Ele pergunta assim, quem é o servo fiel e prudente? Olha as palavras, fiel. Fiel de acordo com a vontade do Senhor. E prudente, o que toma a decisão acertada para o momento concreto. Jesus está dizendo assim, no fim dos tempos, é preciso dar o alimento correspondente ao fim dos tempos. O alimento da era passada não serve para a era presente. Isso significa que o nosso ministério, a nossa vida ministerial precisa se adequar a essa verdade. E qual é o contexto em que nós estamos? Um contexto em que a fé está sendo atacada, até mesmo dentro da igreja, até mesmo padres, teólogos, bispos estão atacando a verdadeira fé. Um momento em que o crescimento da iniquidade vai ser uma tentativa de sedução dos nossos corações. O nosso ministério precisa ser assentado pela compreensão dessa realidade e dar respostas a ela. O que isso significa então? O que eu vou falar se aplica de maneira individual e de maneira coletiva. É você, concretamente, e é a sua missão que precisam viver isso. Não é só a missão não, brother, a missão começa em você. A missão começa em você. Você não precisa da missão para viver o estilo de vida. Se eles apostatarem, Deus quer que você permaneça fiel. Não é desculpa o contra-testemunho de um coordenador para que o servo abandone, para que o servo imite o contra-testemunho. Se ele for para o inferno, você vai junto? A primeira coisa,
todo servo precisa ser uma testemunha fiel. O que significa isso? No livro do Apocalipse, João usa duas expressões para designar os cristãos: servo de Deus e testemunha fiel. Porque a testemunha fiel é o servo de Deus por excelência, é nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que isso tem a ver? O livro do Apocalipse não fala sobre a hierarquia da igreja. Não é que João no Apocalipse está negando o caráter sacramental e hierárquico da igreja. É que ele quer chamar a atenção que não importa se você é bispo, não importa se você é padre, não importa se você é fundador dos Jovens Sarados ou quem vai fazer o compromisso hoje pela primeira vez, todo servo de Deus é chamado a ser profeta. Não importa se você foi ordenado ou não. E isso implica que todo servo de Deus é chamado a um ministério de evangelização. E o que é que você quer dizer concretamente com isso? Meu irmão, não basta você fazer parte de escala. Você tem que discipular pessoas para Jesus. Você tem que falar de Jesus para as pessoas. Você tem que falar. Você tem que levar pessoas a crescerem na paixão pela presença do Senhor. Eu falo muito de discipulado. Discipulado não é só célula, meu irmão. Discipulado é você ter fome pelas almas. É você gastar a sua vida para ajudar uma alma a crescer para Jesus. E o que é que acontece nos Jovens Sarados? Quando o servo cumpre sua escala, ele acha que é fiel. Meu irmão, quando você cumpre a sua escala, você fez o mínimo do necessário para começar a ser um servo sarado. O problema é que tem hoje gente que nem cumpre escala, nem participa do ministério. O padre aqui é testemunha. Quando eu estava em Aracaju, antes de eu falar de discipulado, eu fui para um Maranatá. Eu não era coordenador, era regional. Eu fui para um Maranatá, eu vi as pessoas que estavam lá. Eu vi jovens que eu sabia que se não tivessem uma pessoa perto, eles poderiam sucumbir. Eu não precisei de uma ordem vindo de cima, de um projeto. Eu não precisei disso. Eu olhei para aqueles caras e eu falei: velho, eu preciso ajudar essas almas. Eu juntei eles na minha casa. Eu falei: vocês querem aprender a caminhar para Jesus? Vocês querem aprender a orar com a palavra? E eles vieram para a minha casa e a gente começou a fazer toda terça-feira a leitura orante da palavra. Ensinava e eles iam fazendo. Depois vem um jovem para a missão que tinha uma orientação um homossexual, que queria corresponder a Jesus, viver a castidade. Ele é livre para isso, né? Assim como ele é livre para fazer o que quiser. A resposta dele, mas essa era a resposta dele para Jesus. E eu comecei a chamar ele para a minha casa. E eu comecei a chamar ele para minha casa para ir ensinando ele. E hoje ele faz isso, ele é missionário e faz isso em várias cidades onde ele passa. Ele vai ensinando as pessoas a orar com a palavra. Meu irmão, todo servo de Deus, todo discípulo de Jesus é servo de Deus, é chamado a ser profeta. Mas isso implica que a sua missão também precisa se organizar. A gente não se organiza para fazer Maranatá. Por quê? Porque nós juntos somos mais eficazes do que nós separados. Eu posso chamar e devo orar por uma pessoa pelo batismo no Espírito Santo no meu trabalho, mas se eu chamar ela para o Maranatá, a chance é maior ou não é? Porque nós juntos somos melhores do que nós separados. O discipulado é a mesma coisa. Você é responsável individualmente, mesmo que você não seja um líder de célula, mas as nossas missões precisam ajudar as pessoas a crescer para Jesus, a gerar paixão pela presença. Discipulado é para isso, meu irmão, ajudar a pessoa a ter paixão pela presença. Vou finalizar. Todo servo precisa ser um empoderador e não um obstáculo. Nesse tempo em que a fé e o amor estão sendo atacados, todo servo precisa ser um empoderador. Isso significa que você precisa gastar a sua vida para empoderar pessoas para o ministério, para a missão, meu irmão, para a evangelização. Não basta você cantar no ministério geral. Vocês precisam formar músicos tão bons ou melhores que vocês. Tecnicamente não são. Não basta você ser o coordenador, você tem que formar pessoas para serem melhores que você na liderança em relação às almas. Não basta você ser formador, você tem que gerar pessoas capazes de fazer melhor do que você, aquilo que você já faz, meu irmão. Nesse tempo, espiritualidade e ministério Maranata é empoderar pessoas. Por quê, meu irmão? Porque nesse tempo, isso aqui vai passar. Um momento isso aqui nos será tirado. Mas a sua vida concreta, você deve viver fazendo isso aqui, mesmo que você não tenha um microfone para fazer.
Terceiro, nós precisamos formar lideranças com essa mentalidade. Maranata é, portanto, a palavra de Deus para esse tempo. Eu fiquei impactado quando vi um documentário sobre a igreja iraniana subterrânea. E lá não tem canção nova, porque o Irã é uma república islâmica. E uma prostituta convertida, que fazia parte de uma igreja que se reunia em casas, eles não podiam ir com celular para a repressão iraniana não achá-los. O entrevistador pergunta a ela: se a polícia encontrar você e lhe estuprar, porque é isso que acontece, a repressão iraniana faz isso com mulheres cristãs. Essa ex-prostituta, que era líder de um pequeno grupo, você diz: eu não sei como é que eu vou fazer para discipular. É transbordar, meu irmão. Agora, se você não tem dentro de você seu espírito cheio do nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, você não vai saber que você não vai ter para transbordar. Essa mulher, que era uma ex-prostituta, num regime fechado, que poderia ser estuprada pelo simples fato de conduzir um pequeno grupo em que ela partilhava a palavra de Deus, ela diz assim: se a repressão iraniana me estuprar, o meu espírito vai ficar intacto, porque ele estará unido a Jesus, e o meu corpo eu ofereço como sacrifício. Eu ofereço como sacrifício. Aí você aplaude. Mas a minha pergunta é: qual é o pequeno grupo que você está conduzindo hoje? Quantas pessoas você está trazendo para Jesus? Transbordando aquilo que você vive, ou que você diz que vive. Isso é Ministério Maranata. Claro, as nossas missões precisam implementar isso, mas não é a missão, só a missão, é você, meu irmão. Nós temos 4.000 servos, se cada um discipulasse 5 pessoas, nós teríamos 24.000 servos. É muito você levar 5 pessoas para sua casa para falar de Jesus? Simplesmente, não estou falando da aula de teologia, é falar de Jesus. Claro, você vai buscando sua formação, mas é falar de Jesus. Eu vou terminar com isso. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco fala isso: nós somos chamados a ser discípulos missionários. O discípulo missionário não é aquele que está pronto, é aquele que caminha. Claro, o Papa vai dizer, ele continua buscando a sua formação, mas ele não para nisso, para falar da experiência que ele teve com seu Senhor. Meu irmão, ou sua experiência é fake, que você não pode falar de Jesus, ou você ainda não está vivendo na perspectiva correta. Nós vivemos na expectativa. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem o Senhor que veio e se manifesta na minha vida. Vem o Senhor que virá e que transformará todas as coisas. Vem o Senhor que eu desejo a sua vinda completa, e por isso eu vou buscando almas para que elas participem da realeza de Cristo quando Cristo voltar. E eu busco essa presença para que nada nesse mundo roube a minha fé e tire de mim o amor. Isso é Maranata, meu irmão. Deus está falando para os jovens sarados: nossa identidade é Maranata. Maranata não é só o nosso retiro. Maranata, meu irmão, é o nosso DNA. Amém? Vamos rezar? Fica de pé. Se você pode, erga os seus braços. Deus, em nome de Jesus, nós somos a geração a qual o Senhor Deus escolheu para trazer de volta esse povo ao seio da igreja. Clamamos: vem, Maranata, hora vem. Deseja o Senhor, meu irmão, deseja Maranata, a vinda. Maranata, hora a vem. Vinda do Senhor nesse momento. Ora vem, a noiva do Cordeiro diz vem. Se você sabe, cante. Onde estás também quero estar, ao teu lado, com desejo, meu irmão. Eu espero o grande dia, onde não haverão mais dias, quando o eterno me alcança.
Prefiro o vale contigo do que até as mais altas montanhas, pois eu sei que a visão lá de cima já nem se compara a tua. Erga os seus braços, erga os seus braços. Diga que você tem saudade de Deus, saudade do lugar. Eu tenho saudades de ti, saudades do meu lugar, eu sei. Eu não fui feito pra esse mundo. Tenho esperado muito tempo te encontrar. Vem me buscar, meu Pai. Ansioso espero o dia Na tua vinda gloriosa. Eu sei, eu tenho saudades de ti, saudades do meu lugar, eu sei. Eu não fui feito pra esse mundo. Tenho esperado há muito tempo te encontrar. vem me buscar, Meu Pai, ansioso espero o dia da tua vida gloriosa. Eu sei que tu virás. onde estás também quero estar. Ao teu lado quero ficar, meu Deus. Eu descobri qual é o meu lugar. Eu espero o grande dia, onde não haverão mais. Ah, Senhor, eu espero esse dia, Senhor, quando o eterno me alcançará. Eu prefiro o vale contigo do que até as mais altas montanhas, pois eu sei que a visão lá de cima já nem se compara à tua beleza. Eu tenho saudades de ti, saudades do meu lugar, eu sei. Eu não fui feito pra esse mundo. Tenho esperado muito tempo te encontrar. Vem me buscar, meu Pai. Ansioso espero o dia da tua vida gloriosa. Eu sei que tu virás. Esse é o cântico dos remidos, vai! Pega os seus braços mais alto, pega os braços. Ele virá, é uma certeza, o Senhor virá. Ora vem, Senhor Jesus. Canta Escute isso, isso. imprimindo no seu coração esse DNA. Ora vem. Pega os seus braços, continua com os seus braços erguidos. Senhor Jesus. Posso ser que você saiba isso aqui, ó. Mas é o que o Danilo falava e a gente canta assim, ó. Oh, venham as nações.